Olá, pessoal. Eu me chamo Roseli Costa, eu faço parte do setor societário e hoje o nosso convidado especial é Tauan, nosso diretor da unidade do Ceará. E hoje a gente vai falar o tipo de empresa que a gente pode abrir, a sua natureza jurídica. Estamos aqui em mais um Wisecast, né? Vamos falar aí dos tipos de natureza jurídica no momento de uma abertura de uma empresa. E aí, vou deixar tu tocar o papo aí, Rose. Manda bala. Tauan, sempre que um empresário, uma pessoa quer abrir uma empresa, ele tem uma dúvida de qual natureza ele tem que abrir, né? Então, ele procura um contador pelo fato que não tem aquela experiência. E existem vários tipos de natureza jurídica que a gente pode orientar essa pessoa a dar o segmento daquilo que ele quer naquele momento. Então, vamos falar um pouco sobre os tipos de natureza que a gente pode orientar o empresário a natureza jurídica certa para ele, né? Então, a gente tem aí a firma MEI, né? Firma MEI não, perdão. A firma individual, né? Que é o empresário individual. Fala um pouco aí sobre ela. Primeiro eu acho que vale a pena a gente pontuar quais são os tipos de natureza jurídica, né? Empresário individual é uma delas e a mais comum, pelo menos a mais antiga, né? Vamos dizer assim, que não é bem um tipo de natureza jurídica perante o direito empresarial, é só equiparada a pessoa jurídica para fins tributários. Sociedade limitada, que desde 2019, com a Lei da Liberdade Econômica, passou a ser permitido com um único sócio, onde antes disso era apenas com no mínimo 2 sócios, né? Sociedade anônima, que já vai para as empresas de maior porte, né? Enfim, onde já requer um maior número de faturamento e uma particularidade maior. E aí também a gente poderia citar o MEI, né? Que não é não é uma natureza jurídica, nem um regime tributário, mas está no meio de tudo isso. Então, hoje, no Brasil, em regra, existem outras, mas em regra são essas as mais comuns, natureza jurídica disponível para a abertura de uma empresa. Sim. Né? É porque o MEI ele foi mais criado para aquela pessoa autônomo, né? Que vendia lá sua pipoca irregular, vamos dizer assim, né? E aí surgiu para aquelas pessoas que têm atividade de salão, manicure, pra quem trabalha na informalidade. Exatamente, né? vamos dizer assim. Alguma coisa regularizada. Mas aí o MEI ele está crescendo bastante, né? Sim. Então eu creio que seja uma das empresas que a gente mais abre no Brasil, é o MEI para o anônimo mesmo. E a firma individual, voltando para ela, é uma empresa que ela não tem um CNPJ, tipo assim, ela é uma empresa separada da pessoa física. Isso. Vamos falar nesse sentido. Um exemplo, se o sócio vinha a morrer, né, o titular, o CNPJ praticamente ele é baixado automático, porque é uma firma. Né? Falando da SLU, né, que é a Sociedade Limitada Unipessoal, ela entrou em vigor em 2020, ou foi 2021, por aí, na Lei da Liberdade Econômica, quando teve a extinção da Eireli, né? Porque muitas vezes as pessoas abriam a Eireli e colocavam lá um capital de 100 vezes, né? O salário mínimo, sem salários mínimos. Sem integralizar. Exatamente. Aqui, né? E também assumindo, desculpa, não, pode falar. Mas também assumindo uma responsabilidade de 100 salários mínimos, né? Porque aquilo é que vai ser a responsabilidade dos sócios, né? Já a gente vai chegar nesse assunto. Né? Exatamente. E assim, ele corria o risco da fiscalização, né? Sim. Porque muitas vezes a empresa não era fiscalizada e a pessoa abria lá sem salários mínimos, dizia que estava integralizada e não estava nada. Mas vamos falar aí mais sobre o que a gente pode orientar, né, o empresário quando vai abrir a empresa, né? Muitas vezes tem a limitada, que também pode ser um único sócio, que é a SLU, ou 2 sócios, né? Fala mais um pouco aí sobre. Então, eu acho que... eu acho não, né? Isso é uma certeza. A empresária individual cada vez mais está em desuso. Se hoje houver alguma abertura de empresa, seja com um sócio ou então com qualquer atividade que for, com o tipo de natureza jurídica empresário individual, que é a firma individual, né? Que antigamente todo mundo chamava assim, é uma burrice, sendo bem sincero, é uma burrice, porque desde a liberdade econômica, com a permissão da SLU, né, Sociedade Limitada Unipessoal, você tem uma responsabilidade restrita, no caso o sócio, com a abertura daquela empresa, e aí só arca com, vamos dizer assim, os prejuízos em que podem acontecer ali, né, os riscos em que tem atividade econômica, de acordo com o valor em que você aportou como capital social, né, em que você investiu dentro do negócio. Diferente do empresário individual, onde ele vai arcar com todo e qualquer risco em que ocorrer na pessoa jurídica, né.
Então, para se ter como exemplo, se, por exemplo, o empresário individual no CNPJ, né, ele for comprar um imóvel e for registrar na pessoa jurídica, o cartório não registra por conta do tipo de natureza jurídica. Por quê? Porque aquilo perante o direito empresarial, que é a base, né, disso tudo, não é um tipo de natureza jurídica de fato. Ele só é equiparado à pessoa jurídica para fins tributários, né? Ou seja, é uma pessoa física onde desenvolve certo tipo de atividade econômica, tem um certo volume financeiro daquilo, ou seja, tem um bom faturamento daquilo, e aí a legislação permite ele equiparar a outra pessoa jurídica para ter uma redução de carga tributária, né? Para pagar imposto que nem pessoa jurídica e não na pessoa física, onde a gente sabe que é uma carga tributária bem maior. Então, hoje a natureza jurídica mais comum que se tem é a sociedade limitada, seja um sócio, ou 10 sócios, ou 20 sócios, né? A depender da situação, mas é a que mais usa, né? Em 90% das vezes. E é a mais segura também, onde dá ao sócio uma tranquilidade no quesito de responsabilidade. Né? E aí a gente vê todo dia isso na prática aqui, né? Eu acho que também, às vezes as pessoas confundem muito o empresário individual com o MEI, né? Sim. É muito comum as pessoas confundirem essas naturezas jurídicas, assim. Porque o MEI, como a gente mencionou anteriormente, ele é autônomo, né? Para uma pessoa autônoma, ele é considerado lá uma natureza jurídica que é a mais comum ser aberta, muitas das vezes... É os tipos de empresa mais abertos no Brasil, né? Exatamente. E muitas das vezes as pessoas até extrapolam o faturamento, né? E quando vem aí a transformação para... A gente sugere muito para a natureza limitada, né? Que é a SLU, que eu acho também, então, que é uma das empresas mais constituídas também no Brasil. Sim. Após a extensão da Eireli, é uma das empresas que a gente mais sugere para os nossos clientes ele abrir, né? Muitas das vezes tem pessoas ainda que não entendem, que acham que não pode abrir além do individual, né? Do empresário individual, não pode abrir uma natureza jurídica limitada com apenas um sócio. E pode sim, porque a SLU, ela... Não só pode, como deve. Como né? deve, exatamente. Não só pode, como deve. E ela não tem o valor capital exigido para você abrir a empresa. Como era antigamente na Eireli, né? Exatamente. Onde era a maior objeção, né, na época. Exatamente. Então, eu acho aí que a SLU, eu creio que ela seja uma das empresas mais constituídas dentro do Brasil. Porque a facilidade, que tem muito daquilo, né? Será que eu vou colocar alguém para ser meu sócio agora? Como é que eu faço? E tudo. E muitas das vezes, a pessoa inicia mesmo sozinho aquele passo e vai, pega as orientações, escolhe as atividades, elabora lá tudo o que ele quer e abre lá sua sociedade limitada unipessoal e flui, né? Muitas das vezes, até por pouco tempo, ele já coloca um sócio, já faz uma mudança e supera aquilo que aquele cliente esperou, o empresário esperou para aquilo que ele estava planejando, né? Perfeito, é isso. E no final das contas, o que a gente mais preza é a responsabilidade e segurança do sócio, né? Seja ele único ou seja mais de um, né? E por que a gente está falando tudo isso? Porque, vamos para um caso prático. Certo. Né? Um único sócio, ele começou uma atividade, a empresa começou a rodar, a sociedade limitada unipessoal, o tipo de natureza jurídica dele, ou seja, ele tem responsabilidade restrita apenas ao capital social, né? E aí ele precisou de um capital de terceiro para necessariamente expandir o negócio dele, né? Sei lá, chegou num banco e pediu 150 mil reais, um Pronamp, solicitou um Pronamp lá da vida, como um exemplo. E aí, por algum problema, ele não conseguiu pagar aquilo, né? E aí o capital social, que é o valor em que ele investiu na empresa à época, vamos supor que era 10 mil reais. Estou falando de capital social para ficar mais simples, né? Sim, mas na verdade é o patrimônio líquido. E aí, vamos supor, se ele não conseguir pagar, como a responsabilidade dele é restrita ao capital social, esse valor, infelizmente, o banco não vai poder reaver, né? A não ser até aqueles 10 mil, que é o valor em que ele aportou. Isso. Por quê? Porque a legislação garante em que ele tem responsabilidade na pessoa jurídica só apenas pelo valor em que ele aportou. Ou seja, são duas pessoas diferentes de fato, a pessoa jurídica e a pessoa física, né? Sim. A pessoa jurídica ela vai responder por ela e a pessoa física vai responder por ela. Logicamente o sócio tem responsabilidade naquilo porque é ele que toma as atitudes, né? É verdade. Mas a legislação diz, é bem clara, que são duas pessoas de fato diferentes, uma pessoa natural, né? Nós, seres humanos, e a outra uma pessoa, por isso o nome pessoa jurídica, criada pelo direito empresarial, criada pelo
a parte jurídica mesmo, né? Sim. A legislação. Então, diferente de tudo isso, é um empresário individual, onde se acontecer esse mesmo problema com ele, vai recair tudo para o CPF dele. Sim. Ele vai pagar na integralidade e responder tudo na integralidade na pessoa física, né? E isso é bem prejudicial, né? Sim. Às vezes, pelo menos em regra não deveria ser por querer você pegar um empréstimo e não conseguir pagar, né? E aí recair para o sócio, meio que é um problema, né? Porque além de um negócio em que você tentou para movimentar a economia, gerar emprego e tal, tudo mais, o sócio assumir toda a responsabilidade na integralidade, é um problema em que pode estar criando não, em que tem de fato no risco de empreender. Né? Então, só para tu ver aí como é um ponto super importante a escolha da natureza jurídica. Né? A gente poderia citar aqui 1001 exemplos, como o débito tributário, onde no empresário individual, onde se o cara não pagar, por exemplo, um Simples Nacional, for para dívida ativa, já recai para o CPF dele automático, diferente da sociedade limitada, né? Que fica lá na pessoa jurídica. Isso. E não cai para a pessoa física do sócio. Isso. Então, é uma segurança em que lhe traz paz, né? E você tem um escritório de contabilidade, como nós aqui, onde ele pode lhe apoiar e lhe sugerir a mais adequada para a sua situação, de fato é a melhor opção. É verdade. Muitas vezes a pessoa acha que o débito do empresário individual, ele não cai para a pessoa física, né? E ele cai porque ali é uma firma, Sim. Não tem uma natureza jurídica como uma limitada, que existe sócios, né? E aqueles débitos fica lá na pessoa jurídica, separa da pessoa física, né? E interessante também que na limitada a gente pode incluir sócio e pessoa jurídica, Sim, né? Sim, Muitas das vezes tem pessoas que, mas como é que eu faço? É do mesmo jeito, né? É a mesma coisa como duas pessoas físicas lá, para ser o sócio da limitada, segue os mesmos parâmetros. E aqui a gente na Wise Conte dá essa consultoria, dá essa orientação, como pode criar a sua empresa, como as melhores formas, né? Os melhores caminhos. Aqui não é uma sociedade muito comum de se abrir a SA, né? Mas a gente vê que tem um crescimento, está tendo um crescimento vasto. Tu pode falar mais sobre isso? Principalmente nos dias de hoje, onde se tem muita startup, né, Rose? Então, na grande maioria das vezes, essas startups onde estão surgindo no mercado, né? Não necessariamente o cara vai nascer grande, mas pensa ali num crescimento acelerado, né? Até porque esse é o sentido de uma startup. E a diferença das demais naturezas jurídicas, como sociedade limitada, em que a gente citou agora há pouco, nada muda com relação à responsabilidade, mas como o próprio nome já diz, né, é uma sociedade anônima, você não consegue enxergar ali todos os sócios em que estão participando daquela sociedade, né, daquela empresa. Logicamente tem que haver um estatuto, né, que é equiparado ao contrato social, que é onde vai dizer ali as diretrizes que vai seguir aquela empresa, né, com responsabilidade, deveres e tudo mais dos sócios, mas isso não é exposto, né? Sim. E aí existem alguns tipos de sociedade anônima. Exatamente. 2 tipos, no caso. Sociedade anônima fechada e aberta. A fechada não está aberta ao mercado de capitais, que é Bolsa de Valores. E a aberta já está exposta em Bolsa de Valores, qualquer pessoa pode investir. Né? Então, a única diferença é basicamente essa, onde os sócios não ficam disponíveis para consulta, vamos dizer assim, né? Só fica disponível ali quem é nomeado presidente, diretor e tal, tudo mais. Mas não há muita diferença não. Né? E existem pouco uso, vem em crescimento, mas tem pouco uso disso. Porque não tem assim, só se você haver uma necessidade em mudar. Ela não é uma natureza jurídica que é comum se abrir diariamente. Né? Exatamente. É uma cultura, né? Eu creio que a abertura em si maior é a limitada, né? Limitada. A limitada, ela realmente é o carro-chefe, vamos dizer, dos empresários para se constituir, não é verdade? Mas assim, eu creio que dentro desse ramo de natureza jurídica, a gente pode explorar mais, né? Eu acho que tem várias coisas, não coisas só a se falar, né? A Constituição em si, da orientação que a gente dá ao empresário, mas tudo que acarreta após a Constituição do CNPJ, que é justamente aquilo que você falou. O empresário individual, se houver lá o débito e não pagar, vem para o CNPJ, para o CPF,
E o limitado, ele fica lá como a natureza jurídica, o débito na natureza jurídica, né, na pessoa jurídica. Muitas das vezes, Tauan, ocorre muito de o empresário tá com esse débito muito grande, muito gigante, e de repente dizer, eu quero baixar a empresa e deixa o débito lá. É comum, a gente sabe, né, que acontece muito isso, mas eu creio que quando o cliente lá, eu quero baixar meu CNPJ e quero abrir uma nova empresa, e acha que aquele débito lá vai morrer. E não é assim, né? Com certeza. Ele tem que entender que existem alguns riscos ao ele fazer isso, né? Exato. Assim, administrativamente vai demorar isso recair para ele na pessoa física. Mas vai acontecer. Exato. Né? Depois de 4, 5, 6, 10 anos, ele vai ter problema com isso. Isso. Eu penso que ele faz assim, vamos baixar aí, criar outro CNPJ novo, com outras naturezas jurídicas. Quem dera, né, Rose? Se fosse assim... Com outra razão social. Mas não é, viu, pessoal? Lá na frente vocês vão ser cobrados por isso, né? E aí até me surgiu agora uma coisa na cabeça, que é o seguinte, quando é que acontece isso, né? Deve ser alguma dúvida... Deve ser não, é uma dúvida muito frequente dos empresários. Pô, quando é que ele vai recair para o meu CPF? Visto que minha natureza jurídica é uma sociedade limitada e eu tenho uma responsabilidade limitada perante a empresa, né? Pelo valor em que eu aportei. E ela vai acontecer, Rose, justamente quando acontecer a descaracterização da personalidade jurídica. O que é isso? Né? Em nomes práticos. É verdade. De fato, você misturar coisas pessoais com a coisa da empresa, né? E como é que eu posso dizer? Peraí, travei. Pô, eu ia falar uma palavra e esqueci. Mas acontece mesmo. Porque quando ele acha que a dívida jurídica com a pessoa física não mistura. Só que mistura. Né? Ele vem, de uma certa forma lá na frente, aquele débito vai cair pro teu CPF. Tu vai ser cobrado por aquilo. Entendeu? Vai chegar um momento. Não adianta tu ir para um caminho, abrir outro CNPJ, outra razão social, outro capital, outro endereço, que ele vai cair lá na tua natureza, vai puxar pro teu CPF. Porque tem um vínculo. Tem ali aquele CPF que foi de tal empresa, né? Isso. E, de fato, quando vai ocorrer a descaracterização, é quando a legislação entende em que há má-fé naquilo dali, né? Sim. Que é no exemplo em que eu citei agora há pouco. Se o sócio ele solicita ali um capital de terceiros, seja lá o valor que for, e aí ele só pegou aquele capital, depois de 6 meses deixou o pau lá, a empresa aberta, não teve mais movimentação nenhuma, jogou aquele dinheiro todo pro sócio. Isso, querendo ou não, é descaracterização de pessoa. Querendo ou não. É uma descaracterização. Porque você fez com finalidade para a pessoa física. Sim. Ou seja, não existiu pessoa jurídica ali. Você só utilizou a pessoa jurídica como meio, né? E aí poderia citar aqui 1 milhão de exemplos em que ocorre a descaracterização da pessoa jurídica. Como também misturar as contas pessoais de sócio com as contas da empresa, né? Por isso que se fala tanto, por que não é recomendável misturar conta pessoa física com conta pessoa jurídica? Justamente por isso. São duas pessoas diferentes de fato. Pessoa física é pessoa, ser humano normal, né? E eu creio que nesse sentido, por isso que houve a extinção da Eireli. Sim. Né? É importante mencionar que a extinção da Eireli, ela veio porque misturava isso. Ficava lá um débito gigante, né? E misturava com a pessoa física. Muitas das vezes, o sócio, ele falava lá que tinha 100 salários mínimos e muitas vezes quando caía a fiscalização ou quando não tinha integralização, gerava lá para a pessoa física, de fato iria descaracterizar a personalidade jurídica, né? De fato, isso aí, só em não ter integralização, você está dizendo que ali já não ocorreu nada. Ou seja, eu sou um empresário individual e não um Eireli, né? Exato. Mas é isso, pessoal. Eu creio que tem muita coisa ainda para poder esclarecer, né? Quando você for abrir o seu CNPJ, decidir aí abrir a sua natureza jurídica, pesquise um pouco, peça orientação, vem aqui na Wise Conte, fala conosco, a gente tem essa orientação para te passar. Tauan, muito obrigada. Agradeço muito pela sua participação. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Segue lá os nossos canais no Instagram. Dá um like lá na gente, né? Tauan, muito obrigada, é verdade. Tchau, pessoal. Obrigada. Até a próxima.